Glória a Deus. Salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus, aleluia. Quero engrandecer o nome do Senhor Jesus nessa noite, por essa oportunidade de estar aqui mais um ano no congresso da CIMEC. Agradecer a Deus por essa oportunidade, pelo pastor Emiliano Pessoa, pela sua esposa, pelo corpo da igreja, por todos os pastores que estão à minha retaguarda, pela nave da igreja. Que Deus abençoe a cada um em especial, né? Sonoplasta, todo mundo, porque quando a gente se dedica, irmão, se dispôs a assistir a um culto, a fazer a obra de Deus, a estar presente na casa de Deus, estar presente numa festa onde está sendo organizada para Deus, possa ter certeza que você não vai sair de mãos vazias nessa noite. E você, Glória, vou ler aqui o que o Senhor tem colocado no meu coração. Faz uns dias eu tinha pedido para Deus e fiquei orando, e aí a nossa missionária disse algo e confirmou o que eu vou trazer nesta noite. Possa ser algo que talvez você não vai gostar, possa ser algo que possa mudar a sua vida, possa ser algo que vai abrir a sua mente, pode ser algo que você vai entender, possa ser algo que você não vai entender. Mas eu creio que quando você falar com Deus, Deus vai te esclarecer e vai te mostrar que tudo é para a honra e a glória dEle. Em nome de Jesus, que se encontra em Hebreus, capítulo 10, versículo 5. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Está escrito assim a palavra do Senhor. Pelo que, entrando no mundo, diz sacrifício e oferta, não quiseste, mas o corpo me preparaste. Irmãos, acabamos de ler aqui um versículo, glórias a Deus, aleluia, que eu creio que é de conhecimento de muitas pessoas nessa noite. Fala sobre a oferta, mas também fala sobre o sacrifício. Quando olhamos para as Escrituras, quando olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia nos vai nos relatar alguns versículos, tem muitos, mas eu separei alguns versículos, o qual o Senhor nos relata sobre a oferta e sobre o sacrifício, que é muito importante na vida de um cristão. A oferta e o sacrifício não começou desde hoje, a gente sabe que existiu a oferta e o sacrifício há muitos anos atrás. Os profetas do Senhor subiam ao monte e oferecer sacrifício ao Senhor, porque era digno, era honroso todo aquele que subia e ofertava ao Senhor, que fazia um sacrifício ao Senhor, principalmente por pecados. E nos dias de hoje, irmãos, não é diferente. A maneira de ofertar a Deus, a maneira de sacrificar a Deus só mudou, mas continua a mesma. Continua da mesma maneira. E de que maneira é? Você se dedicando, se sacrificando ao Senhor, dando o seu melhor para Deus, se entregando ao melhor a Deus. A palavra de Deus, a gente olharmos, glórias a Deus, aleluia, que quando a gente tem que vir para a igreja, e a gente vê ofertar a Deus, oferte, mas nenhum irmão seu, nenhuma irmã sua tenha ira e nem contenda em seu coração. Porque você pode dar como R$1.000, pode dar como R$10, mas se tiver ira em seu coração, o Senhor não vai receber. Por isso que muitos crentes, muitos irmãos não são abençoados na casa de Deus. Por isso que muitos fazem voto com Deus e nada acontece. Porque você está ofertando, porque está pedindo. Porque você sabe que existe uma necessidade dentro da igreja. Mas se aqui dentro não estiver limpo, se aqui não tiver como a alva, como a neve, de nada vai adiantar a sua oferta a Deus. Por isso que muitas coisas, os irmãos, as irmãs, o povo de Deus, eu não digo só aqui, mas eu digo em outras igrejas que eu já andei visitando e observando. As pessoas sempre estão pedindo e nada está acontecendo. As pessoas estão clamando a Deus, pedindo a Deus, suplicando às vezes para poder ter status, para poder dizer que Deus os deu, para poder que Deus abençoou. Mas antes de Deus dar alguma coisa para alguém, Ele vai preparar primeiro para poder dar algo para alguém. Porque quando Deus der algo para a minha vida e para a sua vida, é para a honra e a glória do seu nome. A palavra de Deus não diz que tudo glorificamos a Deus, até com o nosso corpo, até o que comemos glorificamos a Deus. Então saiba você, irmãos, quando ofertar na casa do Senhor, oferte com alegria. Abençoe com alegria. É difícil às vezes dentro da igreja ouvirmos oferta ou um voto. Irmão, eu aprendi uma coisa. O altar não toma nada de ninguém. Aliás, o altar devolve.
Temos que crer na palavra de Deus, irmãos. Você para ter ideia, glórias a Deus, aleluia, que a oferta e o sacrifício é tão importante na minha e na tua vida, irmãos. Aqui temos alguns relatos na palavra de Deus. Ana, quando orava a Deus, ela pediu a Deus: Senhor, me dê um filho homem, que eu darei todos os dias na sua casa. Ela pediu a Deus. Ela estava já ofertando antes de receber o filho homem. E por um milagre, ela teve um homem, Samuel. E depois que ele desmamou, ela entregou no tabernáculo. Entregou nas mãos de Eli. E ela assim, ela cumpriu aquela promessa, o qual ela fez a Deus. Quantos de nós fizemos promessas para Deus? Senhor, se o Senhor me abençoar, abrir uma grande porta, Pai, eu darei os 10%. Se o Senhor me abençoar, Senhor, eu trarei sempre uma oferta na tua casa. Aí foi se passando os meses, passando os dias, e nada aconteceu. A culpa não está em Deus, irmão, está em nós mesmos, que fazemos promessas para Deus e quebramos. Mas quando Deus faz a sua promessa, Ele cumpre. Porque Ele não é filho do homem, nem filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. E para você ver, irmãos, que a oferta que ela fez, que Deus recebeu, Deus deu a ela 5 filhos mais 3 homens, porque naquela época nós sabemos bem, todo mundo já sabemos, que uma mulher quando tivesse um filho, um homem, era honroso. Era de grande importância para uma família, um filho homem. O Senhor deu mais 3 para ela. E mais 2 filhas mulher. Isso foi a sua oferta que ela deu a Deus. Está entendendo a palavra de Deus, irmãos? Tudo vai do tamanho da sua fé. Tudo vai do tamanho que você tem compromisso com Deus. Tudo aquilo que você entrega diante de Deus, possa ter certeza que vai vir resposta do céu para a sua vida. Mas você tem que ter fé. Você tem que cumprir aquilo que você abrir a sua boca e falar com Deus. Porque muitas das vezes, na hora do desespero, na hora que precisamos, pedimos fervorosamente a Deus. Clamamos de uma forma sobrenatural para que Deus nos abençoe, para que Deus nos exalte, para que Deus nos coloque o melhor em nossas mãos. Mas a missionária Agnes disse uma coisa, e está escrito na palavra de Deus: é melhor dar do que receber. E muitas das vezes não queremos dar nada para Deus. Não queremos nos doar para Deus. Eu creio que quantos de nós aqui já veio para a igreja num sacrifício, cansado, desanimado. Hoje eu tenho que ir na igreja. Hoje eu tenho que cultuar a Deus. Hoje eu tenho que pregar na casa de Deus. E eu digo para você que foi o melhor dia. Eu digo por mim mesmo, quantas vezes eu fui no sacrifício para a igreja, aqui mesmo. Quantas vezes eu vim quebrado, cansado, desanimado. Mas é o melhor dia de vir na igreja, é o dia que você está quebrado. Porque você volta renovado para sua casa. Você volta restaurado para sua casa. Você volta mais aceso para sua casa. Porque foi feito o sacrifício. E é uma coisa bem simples que eu estou aqui relatando sobre o sacrifício. Existe um sacrifício maior ainda dentro da Bíblia. Existe um sacrifício muito maior ainda que foi feito sobre a minha vida, sobre a sua vida. Glórias a Deus, aleluias. Que está escrito em João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que eu e você tivemos o direito de salvação. Isaac, irmãos, quando Deus falou com Abraão, o sonho de Abraão era ter um filho, porque, como eu disse, era honroso. Abraão teve um filho, e o Senhor chegou a ele e falou assim: Isaac, me dá o teu filho. Ele, mas Senhor, meu filho. Ele não questionou o Senhor. Ele preparou o jumento, foi até o monte, e ele sabia que ia ter que fazer o sacrifício do filho dele. Ele chegou diante dos seus servos, arrumou seus jumentos e foram. Eles ficaram embaixo no monte, e ele subiu ao tal monte para sacrificar o teu filho. E o filho dele já conhecia, sabia como eu fazia o sacrifício. Só que ele não viu nada a oferecer em holocausto a Deus.
E de repente ele perguntou: pai, aonde está a oferta que iremos lançar ao Senhor? E ele disse ao Senhor, Abraão disse ao seu filho: Deus proverá. E ali ele pôde perceber e sentir que ele seria a oferta a Deus. Mas há um ponto muito importante nessa hora, irmãos: a obediência. Abraão era o único filho. Isaac era o único filho de Abraão. Quando ele amarrou e colocou, e sem nenhum momento ele olhou para trás, sem nenhum momento ele questionou a Deus, sem nenhum momento ele repudiou. Quando ele levantou o cutelo para poder furar o seu filho, para sacrificar o seu filho, Deus disse: Abraão, Abraão, seste fiel, foste fiel. Ó, irmãos, quando Deus te pedir alguma coisa, irmão, seja fiel. Quando Deus pedir algo para você, seja fiel, independente do que seja que Deus está pedindo para você. O que Ele pede para você, Ele se responsabilize. O que Ele pede para você está total sobre o controle das suas mãos. Eu falei sobre a oferta. Ana ganhou 5 filhos. O que Abraão ganhou? Eis que te darei as areias do mar. Eis que te darei as estrelas dos céus que não conseguirá contar. Você está entendendo, irmão, o peso da oferta, do sacrifício? Tudo que é um sacrifício, a bênção é recompensada sobre minha vida e sua vida, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Não que a oferta não seja abençoada, mas você está entendendo o peso? Existe um peso, irmãos, sobre aquilo que entregamos na igreja, sobre aquilo que eu e você ofertamos na casa do Senhor Jesus. Irmãos, eu vim de uma situação, de uma família muito pobre, muito humilde. E para a honra e a glória do Senhor Jesus, eu sou empresário, porque eu coloquei dentro do meu coração que ele seria um empresário. Não sou um empresário grande, muito sucedido, mas eu me tornei o que eu queria ser, um empresário. Porque até mesmo para você pedir, você tem que saber pedir a Deus, para depois você não falar o que não aconteceu. Você tem que dar a Deus, você tem que ofertar de coração a Deus. Uma vez eu coloquei em meu coração: Senhor, eu não quero ir na tua casa mais levar moedas. Porque quando a gente vai para a rua, a gente vai para o restaurante, a gente vai para o shopping, a gente não leva moeda. Você leva moeda, irmão? Ninguém leva moeda. Você vai no restaurante, dia dos pais, dia das mães, você não leva moeda. Hoje está mais sofisticado, tem o cartão de crédito, Pix, mas antigamente, você levava moeda? Não leva moeda. Temos que dar o melhor para Deus, irmãos. Porque sempre pedimos o melhor para Deus. Sempre você pede para Deus o bom do melhor, porque está escrito: comerás o melhor, o bom dessa terra. Mas se você vem para a casa de Deus e não dá o melhor para Deus, podendo dar, você está pecando, porque você pôde fazer o bem e não fez. Temos que dar o melhor para Deus, irmãos, para que você possa ser próximo, para que você possa ser abençoado, para que as bênçãos do Senhor caia sobre a sua casa, sobre a sua família. Às vezes é dolorido, às vezes é difícil dar uma oferta de sacrifício, mas possa crer que você será recompensado pelo Deus Todo-Poderoso. Que o todo Deus poderoso abençoará a sua casa, abençoará a sua família, abrirá portas onde não existem portas, abrirá caminho onde não existe caminho, não deixará faltar a farinha da panela. Elias chegou diante da viúva. A viúva falou: eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Ele disse para ela: dá primeiro para mim. Você está entendendo? Dá primeiro para mim. Deus pediu para Abraão: dá primeiro, dá para mim o seu filho. E o que aconteceu com aquela viúva? Ela deu primeiro para o profeta. Ela creu na palavra do profeta.
Ela deu o bolo para o profeta. Ia morrer. De repente, o profeta, vai buscar vasilhas. E encheu todas as suas vasilhas. Pagou todas as suas contas, os credores estavam cobrando. E sobreviveu do resto, irmãos. Deus não é um Deus de miséria, não. Deus é Deus de abundância. Clama a mim e responder-te-ei, darei coisas grandes e firmes que não sabes. E para encerrar minha participação, irmãos, o maior sacrifício que temos no dia de hoje, que tem multiplicado de geração em geração, de nação sobre nação, de país sobre país, de cidade sobre cidade. Deus ofertou o seu Filho na cruz do Calvário como sacrifício. Por isso que eu e você estamos aqui. Por isso eu e você temos essa oportunidade de estar aqui na presença de Deus. Por isso que eu e você estamos aqui tendo essa oportunidade de adorar o Senhor em espírito e em verdade. Jesus fez um sacrifício de cruz na cruz do Calvário. Senhor, tira de mim esse cálice, Senhor. Você acha que ele queria ir? Mas era um desejo do seu pai. Porque o seu pai deu a ele a humanidade para que possa ter o direito de salvação. Eu e você temos o direito de salvação, irmãos. E nós às vezes não sabemos retribuir aquilo que Deus nos entregou. Retribui da melhor maneira. Ah, irmão, mas eu estou desempregado, não tenho dinheiro. Mas ajude de alguma maneira na presença de Deus, porque você sabe fazer algo para Deus, porque você não é inútil. Você é especial para Deus. Tem aquele louvor que canta assim: quero que você valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém para Deus. Então se doe na presença de Deus de alguma maneira. Oferte a sua vida na presença de Deus, que eu tenho certeza que através da sua vida muitas coisas acontecerão, muitas coisas Deus levantará sobre a sua casa, sobre a sua família, mas temos que nos entregar, seja com oferta, mas seja com sacrifício, mas o nome do Senhor será exaltado e glorificado na minha e na sua casa. Em nome de Jesus, amém, irmão?